encontramos a Trindade na Bíblia. Encontramos o conhecido Deus Pai, encontramos o Deus Filho, encontramos o Espírito Santo. Quando Deus vai criar o homem, Ele diz que façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos com quem? Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 2 vai dizer: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava ou se movia sobre as águas. E temos aprendido que o Espírito de Deus é o Espírito Santo. O meu foco para hoje é olhar o Espírito Santo no Novo Testamento, mas eu queria te mostrar bem rapidinho o Espírito Santo em evidência no Antigo Testamento. Amém? Ok. Mídia dá-nos Êxodo capítulo 31, a partir do versículo 1 a 4. Quero ser bem rápido com o Antigo Testamento, porque o meu alvo é o Novo Testamento. Pode colocar na versão RA, por favor, como eu preparei RA e tenho a minha Bíblia desorganizada aqui, bagunçada, está em RA. Ok, muito bem. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. É o Deus que está a falar com Moisés e está a dizer que a Bezalel, eu lhe enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. 4. Para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e bronze e em bronze. O que está a acontecer aqui é o Espírito Santo em movimento. Deus chamou Moisés para levar o povo até a terra prometida. Pelo caminho, Moisés é o líder. Moisés teve a auxiliar como Arão. Mas existia coisas que Arão, Moisés é quem vai fazer, há coisas que Arão vai fazer e há coisas que outros tinham que fazer. E aqui é preciso a construção do tabernáculo. Mas para tal é necessário homens hábeis, homens capazes. E uma das pessoas bem capacitado e que foi capacitado por Deus foi Bezalel e Aholiabe. E toda a igreja precisa de Bezalel e Aholiabe. Oxalá que você entenda que você é Bezalel ou Aholiabe. Pessoas capacitadas por Deus para a edificação da sua obra. E aí Deus está a conversar com Moisés, dizer, está no monte: Moisés, eu levantei Bezalel, lhe enchi do meu espírito de habilidade, e ele vai ajudar na construção do tabernáculo. Mas não é apenas o Bezalel, também tem o Aholiabe, que eu lhe capacitei. O que Bezalel está aqui a fazer, o que ele vai fazer, não tem nada a ver com Bezalel. A habilidade que nós vamos encontrar aqui em Bezalel, a inteligência, o conhecimento que Bezalel vai apresentar para a construção do tabernáculo, não tem nada a ver com Bezalel. Bezalel até pode ter estudado, mas é o Espírito de Deus que Deus lhe deu. Em outras palavras, estou a querer dizer: o que você tem não tem nada a ver contigo. Pastor, é o meu esforço. Não tem nada a ver com teu esforço.
a inteligência, a capacidade que você tem de produzir o dinheiro, de sair de manhã e trabalhar, não tem nada a ver contigo, tem a ver com Deus. Então, em Bezalel há o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Por causa desse Espírito, Bezalel está capacitado. Estamos em sintonia para construir o quê? O tabernáculo. Coloca-me Números capítulo 11. Vou parar aqui para entrar no Novo Testamento. Números capítulo 11, a partir do versículo 14. O que é que vai acontecer aqui? Há uma murmuração do povo e Moisés está cansado de carregar um povo rebelde, um povo que reclama toda hora. E aí Deus vai assistir a Moisés, vai dizer: Moisés, chama 70 homens dos anciãos e eu vou descer, vou tirar do Espírito que está em ti e vou distribuir a eles para que eles possam te assistir na tarefa. Então vamos à leitura. Moisés vai dizer: eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Aí vem a resposta de Deus. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendente do povo, e os trará perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti. E o ano passado, quando ensinamos, falamos que quando você vai ler a Bíblia, encontrar o Espírito escrito com letra maiúscula, estamos a tratar de Espírito Santo. Tirarei do Espírito que está sobre ti e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não leves tu somente. Aqui vem a pergunta: ok, Moisés foi cheio do Espírito de Deus, agora ele se sente cansado, esgotado por causa do povo rebelde. E diz a Deus: se for assim me mata. Mas Deus procura resolver o problema de Moisés, dizer: ok, vamos levantar 70 homens, superintendentes, ancião, dentro do povo de Israel. Separa, eu vou descer, vou falar contigo, vou tirar o Espírito que está sobre ti e vou colocar neles, para que juntos possam suportar essa carga. Isto me soa não tão bem, porque a pergunta retórica que vem: o Espírito está em Moisés. Quem colocou o Espírito em Moisés é Deus. Não era mais fácil o mesmo Deus, cuja fonte é inesgotável, dizer: já que é assim, é pesado para si, Moisés, então eu vou dar o meu Espírito que eu te dei aos 70, para que eles possam te ajudar? Não seria obviamente isso, mas não é isso que Deus faz. Deus está a dizer: separa, eu vou descer, vou tirar o Espírito que está sobre ti e vou lhes dar. E Deus tira o Espírito que está sobre Moisés, mas Moisés não fica sem o Espírito de Deus. Moisés continua com o Espírito de Deus, e Deus tira do seu Espírito que está em Moisés, vai colocar nos 70. Moisés, que quantidade do Espírito você tinha?
Porque para tirar de ti o que você tem e ainda continuar a sobrar e distribuir nos 70 elementos, eu questiono a Moisés ou a Deus qual era a capacidade do Espírito de Deus sobre a vida de Moisés. Você quer aprender aqui algo? Não é para ti. Sim, porque temos que questionar a Deus. Primeiro Deus ficava mais fácil, já que eu, Moisés, estou a sentir o fardo, o mesmo Espírito que me deste, me capacitaste, me habilitaste, dê a os 70 para junto carregarmos o povo. Mas o Senhor não faz isso. O Senhor resolve tirar do Espírito que está em mim e colocar nos 70 homens, sem contudo eu ficar vazio. Os 70 recebem do Espírito de Deus que está em mim, mas eu continuo com a mesma capacidade. Deus tirou, mas Moisés não perdeu nada. Tirou do seu Espírito que está em Moisés, deu-nos 70, mas é como se Deus não tirasse nada em Moisés, porque Moisés continua a ser o mesmo Moisés, com as mesmas habilidades, com a mesma graça, com a mesma unção que ele teve antes do Senhor tirar a porção do Espírito que há nele e dar-nos 70. Aqui tem 4 a 5 lições, mas deixa-lhes passar 2 apenas. Primeiro, é que vemos Deus é uma fonte inesgotável. Mas olhando para isso, vamos compreender que existem coisas, escute bem isso, existem coisas que Deus não vai nos dar. Existem coisas que nós vamos pedir a Deus para nos dar, Deus não vai nos dar. Ou seja, há coisas que nós não vamos receber diretamente de Deus. Estamos em sintonia? Estão a me acompanhar? Há coisas que você está a orar, está a pedir a Deus para te dar, Ele não vai te dar, você não vai receber diretamente de Deus. Deus vai te dar através do homem de Deus. Por quê? Porque há mantos que já estão aqui. Eliseu não vai receber o manto que vem de Deus, vai ter que receber o manto que vem de Elias. Eliseu pode orar, pode jejuar para Deus lhe dar a graça, mas Deus não vai lhe dar senão por intermédio de Elias. Isto me leva, mídia, Deus vos abençoe, irmão Euclides, Deus vos abençoe. Isso nos leva a compreender aquilo, acho que foi de ontem, o short de ontem, não sei se é de ontem, penso que é de ontem. Os que adiantam para o nosso bem. É de ontem? Antes de ontem? Ok. Então, o que os anciãos precisam está em Deus, mas através de Moisés. Por isso é que Deus já deu a Moisés: eu vou tirar o que há em Moisés e vou vos dar. Vocês vão operar mais ou menos nas mesmas esferas, na mesma dimensão que Moisés. E a primeira coisa que nós temos que aprender: a coisa que você está a pedir para Deus te dar, não está com Deus, está com um homem. E você tem que se conectar a este homem ou a esta mulher para receber de Deus através deste homem ou desta mulher. Alguém aprendeu? Segunda coisa que eu disse, eu vou vos dar 2. Segunda coisa: o homem de Deus ou a mulher de Deus não precisa se preocupar em nada, porque
por mais que a unção, a graça saia dele, não lhe reduz em nada. Saiu de Moisés o Espírito, mas Moisés não perdeu nada. Ele continuou a ser Moisés e a ter o mesmo Espírito de Deus nele. Não reduziu nada. Bom, isso não é para vocês, é para mim. Então não há por que ter problema liberar certas coisas de Deus que há em nós. Porque liberando não perdemos nada. Antes, pelo contrário. Bom, deixa aí. Isso não tem nada a ver com hoje, não é? Não é Espírito Santo. Estamos a falar do porquê da pessoa do Espírito Santo. Por isso é que quando nós muitas vezes oramos por batismo do Espírito Santo, é preciso imposição das mãos. Não é verdade? Certos dons que nós precisamos estar com certas pessoas com quem nós temos que conectar para que através dela a gente receba. Dali a razão das conexões. Mas você também só recebe se você se submete. Se você não se submete a, você não recebe. Estamos em sintonia? Ok, vamos avançar, vamos entrar. Eu quero entrar no Novo Testamento. O meu alvo hoje é falar sobre o Novo Testamento, um pouco do Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo. Ok, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar no Novo Testamento a primeira vez que se começa a falar sobre ser cheio do Espírito. Não, começa a se falar primeiro sobre o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo descer sobre pessoas. Quem começa primeiro a falar no Novo Testamento, quando você vai ler, é o anjo Gabriel. No Novo Testamento, é o anjo Gabriel que começa a falar sobre esse assunto do Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo, do Espírito Santo descer sobre as pessoas. É o anjo Gabriel. E ele fala isso em duas ocasiões especiais. Lucas capítulo 1, mídia, por favor. Essas duas ocasiões especiais vai nos ensinar muitas preciosas lições. E acredito vai nos levar em terça e fatá, porque mesmo também terça-feira. Primeiro, o anjo Gabriel o faz na anunciação do nascimento de João Batista a Zacarias. E a segunda vez, ele o faz na anunciação do nascimento de Jesus Cristo à Virgem Maria. Aí nós encontramos o anjo a falar sobre o Espírito Santo. Lucas capítulo 1, vamos começar do versículo... E esse texto é longo. Versículo 5, mas depois vamos pular. 5. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. 6. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor.
e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em idade. Volta ao versículo 6. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Zacarias e Isabel viveram no temor do Senhor, mas ainda assim não tinham filho. Andarmos com Deus, vivermos na santidade, não é sinônimo de que tudo vai ou tudo irá bem. Não é sinal de que tudo irá conforme o nosso querer, o nosso sonho. Não tem pecado. Porque para nós, quando as coisas não estão a dar bem, é pecado. Não tem diabo, porque para nós, quando as coisas não estão a dar bem, é diabo. Eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eu estou bem com Deus, não estou em pecado, eu oro, eu jejuo, mas as coisas não estão aí como eu quero. Nem sempre. Aleluia. Versículo 13. Disse-lhe, porém, um anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Ele nem estava mais a orar. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Stop. O anjo Gabriel está a falar de ser cheio do Espírito Santo. É a primeira vez que nós vamos encontrar no Novo Testamento. Ele fala do Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo. Está a dizer que o filho que você vai gerar, a partir da concepção, já será cheio. Cheio de quê? Cheio do Espírito Santo. Que coisa extraordinária. Eu disse, que coisa extraordinária. Ser cheio do Espírito Santo já desde o ventre. Segundo, eu disse, é a anunciação do nascimento de Jesus. O anjo anuncia o nascimento de João Batista e diz que vai ser cheio do Espírito Santo. 6 meses depois, o anjo vai ter com a Maria, prima da Isabel. Agora, para anunciar a respeito de Jesus, vamos para o versículo 26. Okay, vai colocando, eu vou ler aqui onde eu sublinhei. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para a cidade de Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás, darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande
e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Stop ali. Até aqui, o anjo comunica a Maria o plano de Deus, o projeto de Deus, o pensamento de Deus. Mas aqui está um plano universal versus um plano pessoal. Aleluia. Aqui nós temos um plano global versus plano pessoal. Porque Maria está noivada de José, preparando o seu casamento, sonhando o seu futuro. E aí aparece Deus por intermédio do anjo Gabriel para dizer que Maria, achaste graça, é mesmo graça. Maria, há um projeto global. E esse projeto precisa interromper o teu projeto pessoal. O que é que você acha? Irmão, existem momentos na vida que Deus vai interferir. Não, Deus, é que eu tenho um sonho. O sonho é teu, a ambição é tua, mas o que eu tenho é maior do que o teu sonho. Não é que eu, como Deus, quero apagar o teu sonho. Não. Eu quero primeiro entrar para que o meu, que engloba a humanidade, se realiza. Depois é que virá o teu. Não que Deus abortou o sonho da Maria. Não, Maria, você vai se casar com José, não tem problema. Mas antes de se casar com José, permita-me primeiro. Isso equivale a abrir mão em certas coisas. Você está disponível a abrir mão? É fácil aqui dizer amém. Tem preço. Tem preço porque você tem que ficar grávida. E não é gravidez que um homem te engravidou. E naquela era, quando você não fosse virgem, e naquela era, uma situação do gênero traição equivale quase à morte. Tem preço te jogar em pedra na família, no bairro, na rua. Tem preço porque você vai ter que abrir mão do dinheiro, da empresa, do emprego. Tem preço porque você vai abrir mão da família, enfim. Se a Maria, nesse texto que lemos, dissesse ao anjo, tá bem, eu aceito, então nós não saberíamos mais nada. Mas a Maria levanta uma questão, é aí que entra o Espírito Santo em movimento. Vamos continuar a ler, versículo 34. Eu vou ler aqui, Mídia, você vai colocar ali. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. E ela tinha razão. Não conheço alguém. Você está dizendo que eu vou ficar grávida, vou gerar filho. Eu ainda não me casei. Ainda não chegou o período para o casamento. 35. Respondeu-lhe o anjo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Escuta bem. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parentela, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, por
porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas. Então disse Maria: está aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua. E o anjo ausentou-se. Volta o versículo 35, mídia queira colocar. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua. Descerá sobre ti o poder do Altíssimo, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Irmão, quando o Espírito Santo está em movimento, prodígios, sinais, maravilhas, milagres acontecem. Repito, quando o Espírito Santo está em movimento, prodígios, sinais, maravilhas, elas acontecem. Onde há movimento do Espírito Santo, haverá milagre. Gosto do que o meu mestre, pastor presidente Jorge Batista, já pregou há muito tempo, disse para essas duas mulheres: uma não podia e a outra não devia. Todos nós estaremos entre o não poder e o não dever. Uma não podia e a outra não devia. Isabel não podia, não era capaz, porque a idade já era avançada, velha, e o marido velho. A Maria não devia, porque não tinha condições para ela gerar filho. E aproveito a anunciar para alguém nesta noite: eu não sei qual é o teu problema. Provavelmente já disseram que você não pode, e alguns até disseram você não deve. Independentemente das circunstâncias e das condições, a boa nova é que o Espírito Santo continua a se mover. Onde ele se move, agita as águas. Onde ele se move, gera milagres. Então não importa o que a ciência me diz, não importa o tempo que está a passar, mas é que eu estou no plano de Deus, eu estou no propósito divino. Enquanto estiver em vida, o plano de Deus, mesmo sendo velho, vai se cumprir na minha vida. E não havendo condições, Deus vai criar condições. Eu disse: Deus vai criar. Independentemente do relatório médico, independentemente da crise do país, independentemente dos obstáculos, eu estou a dizer, Deus vai criar. E nessa noite eu declaro que o Espírito Santo desça sobre ti e o poder do Altíssimo te cobra para resolver o teu problema. Não, eu declaro profeticamente que o Espírito Santo desça sobre ti e o poder do Altíssimo te envolva para gerar o teu João Batista, para gerar o teu Jesus. Ele está em movimento. Aleluia. Acredite, onde o Espírito Santo está a se mover, ainda que me digam que eu não posso, ainda que me digam que eu não devo, Ele cria condições. Estou a dizer, Deus cria condições. O próprio Deus vai se encarregar. Diga comigo: Deus se encarrega de mim. Outra vez: Deus se encarrega de mim. Diga: Deus se encarrega da minha família. Deus se encarrega da minha saúde. Ainda que digam que eu não posso, ou venham a dizer que eu não devo, uma coisa eu sei: o Espírito Santo tem descido, a sombra do Altíssimo está em movimento. Então se mova nessa noite em minha direção, gerando milagre em
Espírito Santo é tremendo. E aí você começa a ver o porquê do Espírito Santo. Aleluia. Você começa a ver, a entender perfeitamente o porquê do Espírito Santo. Só que a história não termina aí. Aqui vemos o Espírito Santo em movimento. Na anunciação do nascimento de João Batista e do próprio Jesus. Mas ainda dentro desse texto, nós vemos pessoas a serem cheias do Espírito Santo e vemos o Espírito Santo em ação. Versículo 39. Versículo 39 em diante. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa. Isso depois dela receber a notícia de que a Isabel, na velhice, está concebida, já lá são 6 meses. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Olha lá 41. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel, possuída. Oh, não leram? Isabel que? Possuída do Espírito Santo. Isabel cheia de Espírito Santo. Diga: Espírito Santo me possui. Espírito Santo, quero ser possuído por ti. Yes. A Isabel, possuída do Espírito Santo, 42, e exclamou em alta voz: bendito és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Oh my God. Meu Deus, meu Deus. Acho que você não entendeu o que está acontecendo aqui. Isabel, ao receber a saudação, ela foi cheia do Espírito Santo. E esta mesma mulher, ao ser cheia do Espírito Santo, ela começou a liberar a palavra do conhecimento. Porque a Isabel não estava quando o anjo anunciou a Maria a respeito do nascimento de Jesus. A Isabel não sabia nada. Quando ela está cheia do Espírito Santo, por causa da saudação da Maria, a criança no ventre salta e ela começa a liberar a palavra do conhecimento, que ela não sabia, humanamente falando. E ela vai dizer, deixa voltar a leitura, 40, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Bendita és tu entre as mulheres, foi o que o anjo disse a Maria. Agora está a sair da boca da Isabel, porque está cheia do Espírito Santo. E ela avança, versículo 43. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Está a falar que você é a mãe do meu Senhor. Em outras palavras, o meu Senhor está no teu ventre.
Mas ela não tinha ouvido a conversa do anjo com a Maria. Mas o Espírito Santo levou-lhe a ter a palavra do conhecimento. Quando há Espírito Santo em movimento, existem coisas que ninguém nos conta. Humanamente falando, o homem não te diz, mas o Espírito Santo te revela. E você começa a dizer: é isto, é aquilo, é isto, é aquilo. Ai, 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 ai. Por que do Espírito Santo? Por que do Espírito Santo? Segundo, após o nascimento de João Batista. João Batista nasceu, e sabemos que João Batista teve que ficar, Zacarias teve que ficar mudo. Nasce, agora chega o momento de nomear a criança. A Isabel diz que vai ser chamado de João. E os vizinhos dizem: mas na tua família não tem ninguém de nome João. Deixa eu ler para depois de falar. Aqui tem uma bela lição, mas vou já adiantar. Não deixa nas mãos dos vizinhos ou na mão dos outros aquilo que Deus coloca nas tuas mãos. A responsabilidade que Deus coloca sobre tuas mãos, não dê isso aos vizinhos, aos parentes. Se eu já tenho a revelação de Deus do que Ele quer, então não vou deixar com que os parentes decidam naquilo que Deus já decidiu que tem que ser. Mídia, versículo 57. Versículo 57. A Isabel cumpriu seu tempo de dar à luz e teve um filho. Escute bem, acompanha bem. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Vai para o versículo 24 agora. Deixa eu dar aqui uma dica, uma lição. Passado esses dias, isso depois do anjo ter anunciado que Isabel vai conceber a Zacarias. Passado esses dias, Isabel, sua mulher, fez quê? Concebeu e... Por quanto tempo? Isabel concebeu e se escondeu. Por quanto tempo? 5 meses. Versículos 57 a 58. Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. 58. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu... Espera ali. Isabel afinal ocultou-se quanto tempo? Mas o que está nos dizer aqui? Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. No versículo 29 vai dizer: numa primeira fase ela se escondeu 5 meses. Mas aqui agora está a nos dizer que os vizinhos e parentes ouviram. Então antes eles não tinham ouvido que a Isabel estava grávida. Alguém está me acompanhando? Estamos em sintonia? Em simples palavras está querendo dizer que a Isabel, depois de conceber, se escondeu até dar à luz. A Isabel se escondeu até dar à luz. Os vizinhos, os parentes, tomaram conhecimento só depois dela ter dado à luz. Pastor, o que é que quer nos ensinar? Quero simplesmente te dizer: existem coisas que Deus vai colocar no teu útero espiritual,
no teu útero da mente é para você preservar até dar à luz. É que as pessoas vão tomar conhecimento. Não fica tipo papagaio, choco, 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 choco. Planos, projetos, visões, às vezes que Deus vai te dar é para você esconder. Está trabalhando nos bastidores, está a engordar nos bastidores. Quando chegar no momento de dar à luz, o próprio ato vai fazer com que as pessoas saibam, está a trabalhar, é o dia do casamento, casou, literalmente gerou filho. Por quê? Por que ela vai se esconder? Estratégia. Por isso é que Deus, por intermédio do anjo, levou Zacarias a ficar mudo para não estragar o plano de Deus. A pessoa estraga um plano de Deus por causa de falar muito. Você se rende, você se abre para o inimigo te fustigar, de tanto falar de planos, projetos. Esconda. Quando tiver a dar certo, as pessoas vão ver. Quando tiverem andar de carro, vão entender que comprou carro. Você não precisa agora dizer que estou a juntar dinheiro para comprar carro. Estou a juntar, vão te atacar, doença vai vir, o dinheiro que está a juntar vai gastar. É melhor só ir no Espírito Santo. Vocês só querem ouvir Espírito Santo. Vamos só no Espírito Santo. É Espírito Santo, é terça e fatá. Se esconda. Ouviram os seus. Sabe como é que os vizinhos ouviram? Alguém sabe como os vizinhos ouviram? Ouviram seus vizinhos e parentes. Como é que ouviram? Existem coisas que você não precisa falar. A coisa em si vai falar no teu lugar. Como é que eles ouviram? É como? Naquela casa. Está a chorar a criança. Vamos ver. Mana Isabel, é como? É quando? Não, é a mão de Deus. A notícia começou já a rolar no bairro. Isabel afinal andou grávida. Isabel. Chegou até nos parentes. A coisa você não precisa dar a voz. A própria coisa vai falar em si. Eu disse que Isabel, possuída do Espírito Santo, liberou palavra de conhecimento. Mídia, dá-me versículo 67 em diante. Há uma grande profecia. Por causa do contexto. Bom, é melhor mesmo de 57. Vamos ler. Vamos ler ali. Ainda nem entrei no Espírito Santo. Zacarias, seu pai, a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Eu não sei porquê, mas agora vou falar para alguém. Deus está a dizer o seguinte: fique calado ou fique calada. A palavra é essa. Enquanto lia, o Senhor falava, não sei para quem. Fique calada ou fique calado. Fique só calada. O que Ele está a fazer contigo falará por si próprio na hora apropriada. Então não estraga milagre com a tua boca. E adiciono, Zacarias iria estragar o milagre. Por isso é que o próprio Deus é que tem que lhe fechar a boca. Algumas pessoas, Deus tem que lhes fechar a boca para não estragarem milagre. Outras, elas mesmas que têm que aprender a fechar a boca. Bom, receba a tua palavra. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do seu pai, Zacarias. Bom, nada mal. Muitos pais gostam de dar o nome de Júnior, né? É logo, meu filho, então, principalmente nós os homens, é macho, então vai seguir meu nome. Não está mal.
Mas depende do propósito de Deus para com esse filho. Você até pode dar teu nome para ser como você, ele ser o pior do que você, ou te superar. Então o nome mesmo tem que vir de Deus. Porque é mesmo teu filho. Ainda que você não lhe deu o teu nome, o Júnior, Panzo Júnior, mas é mesmo teu filho. Ou a mulher, ainda que não levar Joana Júnior, não deixa de ser tua filha. Ele não deixou de ser filho de Zacarias, porque queriam lhe dar o nome do seu pai, Zacarias. Mas o nome que Deus estabeleceu não é Zacarias, é João. De modo nenhum respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado o quê? João. Eu sou a mãe do menino. Avança. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E quem disse que tem que ter o nome para eu dar ao meu filho? Embora o contexto cultural era isso. Mas a Isabel vai negar, porque ela sabe do propósito divino que há naquela criança. E perguntaram por aceno ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos admiraram. Aí vem, vamos avançar. Imediatamente a boca se lhe abriu. Agora ele já pode falar, já não tem como estragar o milagre. E desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor. Por toda a região montanhosa da Judeia foram divulgadas estas coisas. Todos os que ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois este menino? E a mão do Senhor estava com ele. 67, aí entra a profecia. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, fez que? Quando nós somos cheios do Espírito Santo. Quem era Zacarias? Sacerdote. Mas cheio do Espírito Santo, fez que? Profetizou. Uma profecia bem longa. Vou tentar ler essa profecia bem rápido aqui. Versículo 68. Olha a profecia de Zacarias. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão nosso pai, e de conceder-nos que, livres de mãos de inimigo, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Agora ele começa a declarar para o menino, olha o que está saindo na boca dele, versículo 76. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque procederás do Senhor, preparando-lhe o caminho para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem em trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho. Zacarias, cheio do Espírito Santo, o que ele fez? Profetiza. Você vê o Espírito Santo em ação, pessoas serem cheias do Espírito Santo, liberarem palavra do conhecimento e profetizarem. Agora, isso é Maria, é Isabel, é Zacarias. Agora vamos olhar o Espírito Santo em Jesus. O Espírito Santo em Jesus. Estamos em sintonia, igreja? Quando nós olhamos o ministério de Jesus, o que nós vamos perceber que no começo, o próprio Jesus, no início do seu ministério, ele não fala do Espírito Santo. Principalmente quando Jesus vai atrás dos discípulos, ele não lhes fala sobre o Espírito Santo. Ele os convida
para lhe seguirem, para serem seus discípulos. Vinde após mim, vos farei pescador dos homens. Jesus está convidando os discípulos com a intenção de quê? De equipar os seus discípulos e de treinar os seus discípulos. Mas nós vemos o Espírito Santo em Jesus. Nós vamos ver que Jesus, no seu batismo, quando ele vai para sair das águas, o Espírito Santo desce sobre a pessoa de Jesus Cristo. Estamos em sintonia, igreja? Então, o próprio João Batista é que vai falar pela primeira vez na sua boca sobre ser cheio do Espírito Santo, sobre batismo do Espírito Santo, e ao mesmo tempo ele vai explicar de que ele não conhecia Jesus, mas Deus lhe dera uma senha, dizendo: aquele a quem vires o Espírito descer sobre ele, é este. Alguém está acompanhando? Mídia, coloca-nos aí, João capítulo 1, versículo 32. João vai falar sobre o batismo do Espírito Santo. Deixa-me correr, a hora tem ido. Estamos lá? Ok, vamos olhar versículo 32 a 34. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba. Já explicamos da vez passada, o Espírito Santo não é pomba. Ele está a dizer: vi descer como, não é pomba, quando falamos sobre o símbolo do Espírito Santo. Mas amanhã provavelmente ainda vamos tocar sobre essa questão do símbolo. Como pomba, e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: eu, Deus, aquele sobre quem vires descer e pousar Espírito, esse é quem batiza com o Espírito Santo. João Batista, ao ver o Espírito Santo pousando sobre Jesus como pomba, e ele entendeu: este é o que batiza com o Espírito Santo. Vamos para Mateus capítulo 3, rapidinho. Mídia disse que nós íamos navegar na Bíblia. Naqueles dias, é até versículo 11, preciso ver do versículo 11, mas deixa eu ler alguns versículos. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João de vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, muitos fariseus e saduceus viam o batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir à ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E ali ele avança, versículo 11. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu,
cujas sandálias eu não sou digno de levar, ele vos batizará com Espírito Santo, com fogo. João está a dizer, Jesus vai vos batizar com Espírito Santo. João está a dizer, embora eu tenha adiantado, isso não é sinônimo de eu ser superior a ele. Ele é superior a mim. Eu repito, João está a dizer, embora eu tenha adiantado, embora eu seja maior de idade, porque ele era 6 meses maior do que Jesus, eram primos. Embora eu tenha adiantado, embora eu seja maior de idade do que ele, mas ele é maior do que eu. E eu não sou digno. João sabe reconhecer quem é quem é. Oh, irmão, nós precisamos reconhecer a nossa posição. Ele sabe que Jesus é maior do que eu. Embora eu tenha vindo primeiro do que ele, mas o que vem após mim é maior do que eu. Eu não sou digno. E ele está a dizer, ele é quem vos batizará com Espírito Santo. Se fosse nos nossos dias, os profetas de Deus, eu me atreveria a experimentar batizar com Espírito Santo e fogo. É porque se eu já desde o ventre da minha mãe fui cheio do Espírito Santo, já estou a pregar, por que não tentar me atrever um pouco de aventura? Irmão, com as coisas espirituais não existe aventura. Repito para que alguém anote, nas coisas espirituais não existe aventura. Não tenta se aventurar com as coisas espirituais. Fique aí onde Deus te estabeleceu. Sirva a Deus onde Ele te posicionou, com graça e dom que Ele te deu. Não tenta se aventurar. Não ouvi o vosso amém. Irmão, todo angolano é eletricista, todo angolano é enfermeiro. Todos nós já entendemos um pouco de luz, entendemos um pouco da canalização. Isso é atrevimento. Nas coisas espirituais não existe isso. Nas coisas espirituais existem áreas de jurisdição. Nas coisas espirituais existem limites. Não. O meu limite é daqui até aqui. Daqui para ali não tem nada a ver comigo. Tem que entrar outra. Eu posso repreender alguns demônios, mas existem principados e potestades que não tem nada a ver comigo. É procurar desastre na minha vida, na minha família. Não, você que tem que reconhecer isso. Não é o Espírito que vai te dizer, cuidado, aqui não avança. Saímos no Ato dos Apóstolos, os filhos de Seba, sabe o que lhes aconteceu? Amém? Então, João Batista vai falar de quê? De ser cheio do Espírito Santo e do batismo com o Espírito Santo. Dizer, Jesus é quem vai vos batizar. Então você começa a ver, tudo está a se falar. Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. E aí a pergunta dessa primeira parte, por que da pessoa do Espírito Santo? Mas isso não termina só com João. Nós vamos ouvir isso algumas vezes nesse Novo Testamento da boca do próprio Senhor Jesus. A primeiríssima vez que isso soa da boca de Jesus, Lucas capítulo 4, versículo 18. Tendo Jesus entrado na sinagoga, a mídia até pode colocar, nós vamos ver Jesus a falar do Espírito Santo. Ainda estamos aqui? Podemos avançar ou parar? Só que esse amém não sei se é qual. Ok, vamos começar do versículo 16, por gentileza. E vamos chegar até o 23. Aqui posso ler. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler.
Levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. O que está escrito? Vamos lá. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vistas ao cego, para pôr em liberdade os oprimidos. Avança. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Vamos. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabastes, ou que acabais. Jesus está a dizer: o que eu acabei de ler se cumpriu. O Espírito de Deus, volta ao versículo 18, está sobre mim, pois que me ungi. A pergunta é, primeiro, aqui Jesus está para começar com seu ministério na terra. Mas a pergunta aqui é: quando é que o Espírito de Deus veio sobre Jesus e lhe ungiu? Ele está dizendo, o que acabei de ler está a se cumprir. Ou seja, começa a se cumprir. Mas Jesus, nós não estamos a te ver cheio do Espírito e com unção. Quando é que o Espírito veio sobre ti e quando é que você foi ungido? Estamos em sintonia? Alguém está acompanhando? Isso foi quando Jesus foi batizado. Mas aqui é um elemento crucial que Jesus vai introduzir e vai nos ensinar. Ele está a dizer que o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para, e vai descrever o propósito da unção. Primeiro, evangelizar os pobres. Segundo, proclamar libertação aos cativos. Terceiro, dar vista aos cegos. Quarto, pôr em liberdade os cativos. Então aqui Jesus está a apresentar uma nova forma de ungir as pessoas. Jesus Cristo foi ungido sem derramamento do azeite. Quem derramou azeite sobre Jesus para lhe ungir? Então, nem sempre que vão te ungir tem que ser com azeite. Quando vamos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar basicamente 3 categorias de indivíduos que eram ungidos por azeite, que são profeta, rei e sacerdotes, como também alguns objetos que eram separados como sagrado, eram ungidos com azeite. Agora, Jesus aqui começa a introduzir uma nova forma de ungir sem azeite. Podemos aplaudir e glorificar ao Senhor. Ele fala da unção através do Espírito Santo. Ok, deixa pular, ora foi. Jesus vai falar do quê? O Espírito Santo. Deixa já pular a penúltima coisa para terminar. Quando Jesus percebe que ele está prestes a terminar a sua missão aqui na terra, então ele faz maior abordagem sobre a pessoa do Espírito Santo. Ou seja, quando você vai ver o ministério de Jesus, fazendo um estudo minucioso dos evangelhos, vai perceber que ele só fala
volta a falar do Espírito Santo em Mateus capítulo 12, quando é acusado pelos fariseus e saduceus que ele repreendeu o demônio, disseram que ele expulsou com o maioral dos demônios, no caso Beelzebu. Ele chama a atenção aos fariseus dizendo que o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Agora, Jesus está com os seus discípulos na terra, entenda, aqui estou aí concluindo. O que acontece? Ele percebe que está prestes a terminar a sua missão na terra. Estes que estavam a caminhar com ele tinham suas profissões, tinham seus haveres, tinham seus afazeres. Tiveram que deixar tudo, tiveram que abandonar tudo para seguir Jesus. Jesus era a esperança deles. Ainda pode vir no João capítulo 14, vamos ler 14, 15 e 16. Ele era a esperança deles. Agora Jesus sabe que ele vai morrer e convém que ele morra e vá. E nisto a questão é, eu vou, como é que eles ficam? E a preocupação dos discípulos era exatamente isso. Nós deixamos tudo, nós caminhamos contigo esses 3 anos. Agora você vai dizer que vai embora. Deixamos nossos barcos, deixamos nossas famílias, como é que nós vamos ficar? E aí Jesus vai falar com maior ênfase sobre a pessoa do Espírito Santo, mostrando a importância do Espírito Santo. Vai logo para o versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Assim que estou a falar, você está a se lembrar o ano passado. Outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade. É um dos nomes do Espírito Santo. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. 26. Ok, pode deixar o 18. Pode deixar, vamos aproveitar. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E a pergunta, como é que você vai voltar para nós? 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo que vos tenho dito. Vamos para o capítulo 15, versículo 26 e 27. 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. 27. E vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. Entra 16, capítulo 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos-lo enviarei. Versículo 13. Não, 8. Vamos ler mesmo 8 em diante. Quando ele vier, no caso o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 9. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Deixa aqui fazer uma pausa. Quando nós vamos estudar a Bíblia,
Quando nós vamos ler as epístolas paulinas, as cartas pastorais, eclesiásticas, o apóstolo Paulo traz uma abordagem, faz uma abordagem que os demais apóstolos não falaram. E Jesus está a dizer, é necessário aqui que eu vá. Eu tenho muito para vos dizer, mas vocês não vão poder suportar. Agora, o Espírito Santo vai vos ensinar. Quando você estuda a primeira carta de Paulo aos Coríntios, principalmente o capítulo 12, que fala dos dons espirituais, Jesus não ensinou sobre os dons espirituais. A pergunta, Paulo tirou essa lição aonde? Versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Está a ver a obra do Espírito Santo? Porque da pessoa do Espírito Santo, ele nos comunica as coisas divinas. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Por isso é que a Isabel, cheia do Espírito Santo, liberou a palavra de conhecimento a Maria, porque ela não sabia. Por isso Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou. Onde é Espírito Santo em moção, em movimento, essas coisas obrigatoriamente vão acontecer. E a última vez que Jesus volta a falar do Espírito Santo com muito mais ênfase é o texto que nós lemos no princípio, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Agora é que Jesus já morreu, ressurgiu dentre os mortos, vai ser elevado às alturas, assunto ao céu. Entretanto, ele tem que dizer, precisam do Espírito Santo. Oh, irmão, a igreja precisa do Espírito Santo. Essa semana de Pentecoste, aprendam mais um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. Vou te dizer, o Espírito Santo, ou melhor, vou começar assim, a semana do Pentecostes não é para as igrejas pentecostais. Vou repetir, a semana do Pentecoste, ou o dia do Pentecoste, não é para as igrejas pentecostais. O Espírito Santo não é para as igrejas pentecostais. O Espírito Santo não é para as igrejas carismáticas. O Espírito Santo não é para as igrejas batistas. O Espírito Santo é para os crentes, lavado, remido pelo sangue de Jesus Cristo. Temos muitas igrejas cheias de placa pentecostal. Nossa é uma delas. Adonai, Igreja Evangélica. E temos muitas igrejas com letreiro pentecostal, mas do pentecostal não tem. Porque para nós o pentecostal é reboliço, pentecostal é barulho, pentecostal é grito. Pentecoste não é isso. Eu repito, Pentecoste não é isso. Pentecoste não tem a ver com grito, não tem a ver com barulho. Eu repito, não tem nada a ver com isso. Muitas vezes pensamos que as igrejas pentecostais é que são detetoras da manifestação, do poder, do mover, do agir do Espírito Santo. As igrejas carismáticas, o Espírito Santo só vai fluir ali onde ele é bem-vindo.
aí onde ele é requerido, aí onde entenderam a necessidade dele, aí onde ele vai fluir. Tem muitas igrejas com letreiro pentecostal, mas não há manifestação do poder. E esse é o problema da igreja do século 21. Estamos em sintonia. Então precisamos nestes dias aprender. E para concluir, entenda: número 1, sem o Espírito Santo não existe vida cristã. Não há vida cristã sem o Espírito Santo. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Você quer viver uma vida cristã sem o Espírito Santo? Como? Primeiro, é o Espírito Santo que participa da salvação. Segundo, depois da tua salvação, você é selado com o Espírito Santo. Então você tem que andar no Espírito, passar a ser guiado pelo Espírito. Então, sem a pessoa do Espírito Santo, não há vida cristã. Se a tua vida cristã está seca e vazia, eu tenho desconfiança que o Espírito Santo ainda está contigo. Se a nossa vida cristã é monótona, seca, vazia, isso é reflexo de que em algum lugar ou nós deixamos o Espírito Santo, ou então Ele quem nos deixou. Repito, se a nossa vida cristã estiver seca, monótona, vazia, ou em algum lugar nós avançamos demais, deixamos o Espírito Santo, ou então Ele nos deixou as nossas igrejas. Segundo, sem o Espírito Santo, acabei já de falar, não existe o cristianismo, é mundanismo. Infelizmente nós encontramos o mundo na igreja. Ou estamos a viver muito mundanismo na igreja. O Espírito Santo é suave, é doce. Ele não tem parte com o mundo. Terceiro, sem Espírito Santo o nosso trabalho é esgotador e cansativo. Você pode se esforçar sozinho, não vai longe demais. Mas quando o Espírito Santo está, o trabalho fica facilitado. Não, você não precisa gritar muito. O próprio Espírito Santo se encarrega a resolver problema, se encarrega a dar solução. Sem ele o trabalho se torna esgotador e cansativo. Você fica exausto. Mas quando a pessoa do Espírito Santo está em ação, o trabalho está facilitado. Quarto, sem o Espírito Santo não há comunhão com Deus. Como é que você vai ter relação com Deus? Como é que você vai se relacionar com Deus se não pelo Espírito Santo? E o Espírito Santo? Deus está no seu trono. Jesus à destra do Pai. O Espírito Santo está onde? Aqui na terra. Irmão, Jesus não está aqui na terra. Jesus concluiu a sua obra. Essa primeira parte, ele está lá, assunto ao céu, está sentado à destra do Pai. Jesus e o Pai estão no céu. E o Espírito Santo não está no céu. O Espírito Santo está aqui na terra. Quer ter comunhão com o Pai, então tem que ter comunhão com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. Quinto, sem o Espírito Santo, a igreja morre. A igreja vai se tornar clube social, cemitério. A igreja vai se tornar apenas uma instituição religiosa. E há muitas igrejas, é mesmo clube social, é oba-oba, é barulho, mais barulho. Mas de Deus não há. Finalmente, sem Espírito Santo, não há revelação, não há visão, não há libertação. Quem quer receber revelação?
Irmão, eu vos conheço. Quem quer receber profecia? Irmão, sem o Espírito Santo não tem profecia. Não tem revelação. Quer ter visão? Quer ter revelação? Quer ter profecia? Siga o Espírito Santo, não siga os profetas. Deixa martelar. Deixa de seguir os profetas. Papá, profeta, Deus falou que viste que? Espírito Santo, viste o que? Deus falou o que? É o Espírito Santo que penetra as coisas profundas de Deus. É Ele que vai te revelar. Não corra atrás dos profetas por causa da profecia. Busca o Espírito Santo, comunhão, intimidade. Você vai ter visão, vai ter revelação, vai ter palavra de sabedoria, do conhecimento, vai ter profecia. Se coloca em pé. Pastor, traga profeta. Já te trouxe o profeta dos profetas, Espírito Santo. Não é, estando ele aqui, não tem como ele não fluir. Espírito Santo. Quem quer falar com o Espírito Santo? Feche os teus olhos. Estou a lhe dar apenas 1 minuto. Fale com ele. Diante de tudo isso que você aprendeu, fale com o Espírito Santo de Deus. Te precisamos, anelamos por ti, anelamos por ti, anelamos por ti, anelamos por ti, anelamos por ti. E que torro, ze carutoro peque, ze pranto no que te prete casolia, tu e que endori, tu prasta pique, zo que Dio per la noa, niana nana yo toro ya terra mantara. Si canto no de Zebinha cataba, so crento mera, ze pranto que leva, Siria, so canyeni, tu e kenya, tu ronte que tonto semi, ti bai, no cose panto en cala, zaba lobe leva, labra moi, zabra roque, reba, querido Espírito Santo, anelamos por ti, anelamos por ti. Anelamos por ti, flua, 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 flua em nós, flua em nós, flua em nós, flua, flua, e só você patou por rimi, zomanaka tu e veni calanto ne balimia, zamanabado, se catabarraba borre, nabianta paiania. Ikananga, Simana Ramagaro, Sipraneandere, Amaba Baba Rebia, Oh, se che te cato pere, l'abriamo no pera, si chianto cranste papà, Arindo Bosha, Besha Badi Barra, Zakito Kale, Nababa Yaba. Pai, obrigado. Queremos continuar a aprender sobre o Espírito Santo. Continua a te mover no nosso meio, Muitíssimo obrigado, Pai, em nome poderoso de Jesus, no nome do nosso Senhor Jesus. A amada igreja diz:
Amém. Tenha bondade de sentar enquanto você vai aplaudir.